Shalom, bem-vindos a mais uma aula do Estudando as Escrituras. Hoje, aqui no nosso módulo Resgatando as Raízes Hebraicas da Fé, vamos falar sobre Rosh Hashanah, ou Festa das Trombetas. Na verdade, Rosh Hashanah significa cabeça do ano. Isso porque Rosh Hashanah é uma virada de ano em Israel, no calendário profético, no calendário bíblico. Por que um? Porque, na verdade, existem quatro, né? Você tem o Ano Novo dos Reis de Israel, ou no Ano Novo do calendário das festas, o calendário religioso, que começa em 1º de Nisan, lá em março, abril. Você tem o calendário dos dízimos dos animais e das primícias dos animais, que é o 1º de Elu. Você tem o Ano Novo das Árvores, né, para você oferecer o fruto da sua colheita, que é lá, cai mais ou menos em janeiro, fevereiro, 15 de Shevat. E você tem o Rosh Hashanah, a Festa das Trombetas, que é quando vira, na verdade, o ano, e disse na tradição rabínica que é o aniversário da criação. Na verdade, o mundo, o homem, teria sido criado nessa data. Também nessa data, Isaac teria sido oferecido, né? Deus tinha pedido a Abraão para oferecer Isaac no Monte Moriá, que é exatamente onde fica a pedra, a rocha, onde Adão teria sido criado, ali em Jerusalém, onde era o monte do templo, onde é o monte do templo, né? Só não tem mais templo. Então ali Adão teria sido criado, ali Isaac foi oferecido, né? Não precisou ser morto, você conhece a história, mas foi ali no mesmo local. E ali naquele mesmo monte, na verdade o Monte Moriá ele se estende, e quando você vai a Jerusalém você vê que ele é cortado, ele é um monte rochoso, e quando ele chega ali numa das faces do muro da cidade, você vê claramente que ele foi cortado, as rochas foram cortadas, e logo na extensão do que seria aquele monte você vê o Calvário, exatamente. Então Jesus, é como se Jesus tivesse sido morto no mesmo monte, só que um pouco mais para o sul, se não me engano. Então, na verdade, tudo aconteceu ali, todos os episódios mais importantes da história da humanidade teriam acontecido ali. E disse também que nessa temporada Samuel ouviu o chamado de Deus. E é interessante que tanto lá em Gênesis 22, quando Deus diz, Abraão, oferece o teu filho, e lá em 1 Samuel 3, quando Deus chama Samuel, os dois respondem com a mesma frase, eis-me aqui, em hebraico, Hineni. Por isso disse que em Rosh Hashanah, ou Festa das Trombetas, é um chamado ao despertamento, é um chamado à obediência, e a nossa resposta tem que ser como ao do pai da fé e a do profeta Samuel. Hineni, eis-me aqui. E você vai entender que Festa das Trombetas é um chamado de Deus, é um chamado ao alinhamento, ao arrependimento, ao despertamento, à guerra, mas também é um anúncio de coroação. Então vamos lá. Rosh Hashanah significa cabeça do ano, ou Yom Teruah, que é o dia ou a festa das trombetas, né? Que você sabe, biblicamente, as trombetas fala do shofar. Esse instrumento aqui, esse aqui é um pequeno, né? Tem um maior, tem um de chifre de carneiro e tem um de chifre de antílope, né? Que é aquele bem maior. O shofar é a trombeta bíblica, um instrumento profético que também, segundo a tradição rabínica, começou a ser utilizado exatamente depois que Isaac não precisou ser morto e Deus providenciou um cordeiro com chifres para o holocausto, e esse chifre então foi utilizado pelo patriarca
para começar a confeccionar o shofar. E esse som, na verdade, é um som celestial, um som do céu, que pode ser reproduzido na terra através do chifre desses animais. É uma festa instituída pelo Senhor, ali em Números 29, versículos 1 a 3. Diz assim: no primeiro dia do 7º mês de cada ano realizar-se-á a festa das trombetas. Haverá um solene ajuntamento do povo nesse dia e não será feito qualquer trabalho. Oferecerão nesse dia um holocausto constituído por um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Serão sacrifícios que o Senhor muito apreciará. Uma oferta de cereais de 6,6 litros de farinha fina misturada com azeite será apresentada com os novilhos, mais outra de 4,4 litros com o carneiro. Versículo 4. E outra ainda de 2,2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Vamos seguir aqui no versículo 5 e 6. Para além disso, oferecerão um bode para fazer expiação pelo vosso pecado. Essas ofertas especiais são para além do holocausto regular mensal que é apresentado naquele dia, e também das ofertas queimadas regulares diárias oferecidas com a respectiva oferta de cereais de vinho, tal como especificado nas instruções que as regulamentam. Também ali em Levítico 23, do 23 ao 25. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas o seguinte: o primeiro dia do 7º mês é uma ocasião solene para todo o povo se encontrar e juntamente adorarem. É um tempo de recordação e deve ser anunciado com forte som de trombetas. Não façam qualquer espécie de trabalho nesse dia de celebração e ofereçam um sacrifício, uma oferta queimada ao Senhor. Bom, e aí começam, né, os mistérios em relação a essa festa. Todas as festas que o Senhor instituiu, elas são um memorial, que acabam tendo um significado mais profundo na vida e no ministério de Jesus, tanto na sua primeira vinda, como a gente vai ver também na sua segunda vinda. Pois bem, exemplo disso é você ter a primeira Páscoa, que foi a libertação do Egito. Então toda Páscoa ela comemora isso, ela lembra isso, ok? É um memorial ao que Deus fez no Egito. E aí Jesus vem e morre na Páscoa e ressuscita em primícias, 3 dias depois. Você tem o primeiro Pentecoste, né? Nós já vimos, nós temos aulas sobre essas duas festas, sobre Páscoa e Pentecoste. Então, no primeiro Pentecoste, Deus dá a lei para Moisés, a Torá para Moisés. No cumprimento profético de Pentecoste, Deus derrama o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os 120. E o Pentecoste comemora hoje na igreja comemora essas duas realizações do Senhor, e em Israel comemora a dádiva da Torá. É um memorial em relação a isso. Pois bem, Sukkot, né, a festa de tabernáculos, Deus manda o povo celebrar tabernáculos, a gente ainda vai ter uma aula sobre tabernáculos, mas já adiantando aqui, Deus manda que o povo de Israel lembre do tempo que habitou em tendas no deserto, ok? É um memorial nesse sentido. E o Yom Kippur é o dia do perdão. Agora, trombetas, a gente leu aqui em Levítico que também é um memorial, mas é um memorial de quê? Não se sabe, ok? Não se sabe que memorial é esse. O que nós cristãos, né, e judeus messiânicos temos é uma referência ao que Deus vai fazer, ao cumprimento profético de trombetas na segunda vinda de Jesus. As primeiras festas, as festas da primavera, né, primavera de Israel, hemisfério norte, elas já se cumpriram em Cristo. As festas do outono, que começam com trombetas, começam com Rosh Hashanah, ainda vão ter um cumprimento futuro na segunda vinda de Jesus. E sendo assim, aquele texto de Tessalonicenses, ele ganha outro sentido. Vamos ler. Ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
O apóstolo Paulo escreve assim, vou ler a partir do 13, é o texto que nós usamos, né, em quase todos os velórios, né, porque conforta, nos conforta, né, saber o que espera aqueles que dormem no Senhor. Versículo 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, agora escute o 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que tremendo! Glória a Deus. Então veja que com o alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, Jesus vai voltar. E o arrebatamento, a gente vai ter uma aula onde eu vou falar sobre isso lá no módulo de escatologia, mas eu já te adianto também, até dentro de todo o entendimento, né, da escatologia vitoriosa, que na verdade toca a trombeta, Jesus desce, nós encontramos com ele nos ares, e então a gente não vai morar no céu, é Jesus que vem reinar na terra, amém? É isso que a palavra diz que vai acontecer, Jesus vai reinar desde Sião, desde Jerusalém, sobre toda a terra. Então nós somos transformados, teremos o nosso corpo, Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, né, no último capítulo, seremos transformados, seremos glorificados, o nosso corpo vai ser transformado como o corpo de Jesus foi transformado depois da ressurreição. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito da ressurreição, ele é o primeiro. E o que aconteceu com ele, ele vai fazer acontecer com todo o que crê. Amém? Nós seremos transformados, né? No momento, nós teremos o corpo glorificado, assim como o nosso Senhor já tem o corpo glorificado. E tudo isso vai acontecer em trombetas, vai acontecer nessa festa. Som da trombeta, Jesus volta, nós somos transformados, encontramos com ele e então terminamos de descer transformados junto com ele, para que ele reine para sempre em Jerusalém. Aleluia! Que esperança tremenda. Glória a Deus. Então esse é o cumprimento profético, futuro ainda, da festa de trombetas. Até lá, o que significa? Né? É uma festa que também, escute isso, anuncia a coroação do rei. Né? Quando Jesus voltar, essa festa vai marcar sua coroação como rei de toda a terra. Mas até quando ele vier fisicamente reinar sobre Sião. Mas, num ano em que você vai entender também daqui a pouco, Deus estabeleceu para que a sua voz seja ouvida, para que a sua palavra prevaleça, numa década, na verdade, da maior colheita da história, em que a palavra do Senhor vai crescer e prevalecer, assim como lá no livro de Atos, né? Satanás ele vem e tenta impedir com todas as suas forças que isso aconteça com o tal de corona, né? Que vem do latim coroa, ok? Todas as festas do outono, principalmente essas festas do outono que ainda vão se cumprir plenamente, né? Yom Kippur vai ter o seu cumprimento final quando todo o restante de Israel se arrepender num só dia. Pode uma nação ser salva num só dia? Pode. No cumprimento de Yom Kippur isso vai acontecer, como é profetizado lá em Zacarias 13, ok? Toda a nação chorando, olhando para Jesus a quem traspassaram. Se você vê o meu vídeo, Tempo da Restauração de Todas as Coisas, você vai ver que nós já estamos vivendo o tempo de maior colheita entre os judeus,
o que aponta para o maior avivamento da história no mundo, em todas as nações. Mas o cumprimento, a coroação disso é o cumprimento final de Yom Kippur. E aí você tem também o cumprimento final de Tabernáculos, que é as bodas do Cordeiro, é o casamento do Cordeiro. Tabernáculos é a festa da glória, é a festa da habitação do Senhor, é a festa do casamento de Jesus com a sua igreja. Meu Deus, que tremendo. Por isso, cada vez mais as nações vão celebrar tabernáculos, como tem acontecido nas últimas décadas, eu vou dizer aí nos últimos 20, 30 anos. Jesus está sendo coroado, então em ano de corona, Jesus está sendo coroado rei nas nações. A pauta do dia é o avanço do reino do nosso rei, como nunca antes. E eu creio que esse Rosh Hashanah é um grande marco nesse sentido e você vai entender por quê. O toque do shofar, então Jesus ele vem reinar, ele será coroado e irá reinar fisicamente. Mas enquanto isso, a cada trombetas, a cada Rosh Hashanah, há um avanço do seu governo, um avanço do seu reino. Como diz Daniel 2, o avanço do seu reino, né, o crescimento do reino do Messias, da rocha, não teria fim, não teria fim. Iria crescer até tomar toda a terra. Está lá em Daniel 2 e também em Isaías 9. Né, o aumento do seu governo não terá fim. Então, a cada trombeta, ele é coroado em meio à adoração do seu povo, em meio à oração do seu povo, em meio à obediência do seu povo. O toque do shofar nesses dias é um chamado de alerta e é um chamado ao arrependimento, para que a vinda dele, a vinda do Senhor, seja para bênção e não para juízo. Eu reforço, ele vem fisicamente um dia. Não sabemos quando. Mas enquanto isso, ele está vindo. Ele está vindo reinar no Espírito, ele está vindo reinar através da sua igreja, ele está vindo através de um grande derramado do Espírito Santo, uma grande colheita de almas, uma grande reforma. Jesus já está vindo através do seu corpo na terra, que é a igreja, até que um dia ele, que é o cabeça da igreja, virá fisicamente e nós seremos transformados com ele. Até lá, ele quer reinar cada vez mais. Ele quer que o seu reino e a manifestação do seu reino aumente aqui na terra através do seu corpo, que somos nós, a sua igreja. Amém? E aí, conforme a gente se arrepende, se alinha a Ele, a sua santidade, a sua agenda, a sua pauta para a nossa geração, e é o que Ele está fazendo, cada vez mais essa vinda dele em espírito vai ser para bênção, para prosperidade, para colheita, para avanço do reino e não para juízo. Amém? A justiça do Senhor, ela está vindo em ondas. A cada juízo do Senhor, a justiça dele aumenta. A cada onda da justiça do Senhor, o reino das trevas perde e o reino da luz, o reino de Deus avança. Deus está mudando a orientação das nações, essa é a pauta do dia. Esse tempo é o tempo dele, não é o tempo do diabo. Eu preciso que você entenda isso. Se isso soa estranho para você, vá lá no módulo de escatologia, faça todas as aulas que estão lá até agora, para você mudar a sua mente em relação a isso. Porque o dia que nós estamos vivendo, os tempos que nós estamos vivendo, são os tempos do Senhor Jesus. Não são tempos de anticristo nenhum, não são tempos das trevas, muito pelo contrário. As trevas nunca sofreram tantas derrotas e tão rápido quanto está acontecendo agora. O que você está vendo, na verdade, são as trevas estribuchando, são as trevas se manifestando para serem expulsas para sempre. São as trevas esperneando, porque já perderam território como nunca imaginavam perder.
só que o preço foi pago de uma vez por todas. Jesus estava esperando os seus inimigos serem colocados por escabelo dos seus pés, e nesse tempo da restauração de todas as coisas, eles estão sendo esmagados num ritmo recorde. Ah, meu Deus, se você pudesse ver no reino do Espírito. É uma carnificina o que Jesus está fazendo nas trevas nesse dia. Amém? É um tempo de temor, mas é também um tempo de muita alegria, pois o reino está avançando e começa a avançar como nunca. É um tempo difícil para se estar longe do Senhor, é verdade, porque os juízos estão vindo diariamente. Mas mesmo em meio aos seus juízos sobre os homens maus, o nosso coração tem que ser de temor, de amor, de misericórdia. Lembre-se que Ele é o justo juiz. De nós, Ele mandou, a nós Ele mandou que nós amássemos. Amém? Ele também não tem prazer na morte do ímpio. Quando Ele vê que um ímpio precisa morrer, né, colhendo o que plantou, o coração dele fica entristecido, fica em pedaços. Mas Ele é o justo juiz, e a nós cabe o amor, a misericórdia, a intercessão, para que todos se salvem, porque Deus quer que todos se salvem. Mas, ainda assim, Ele é justo juiz. E os juízos estão acontecendo, exposições, sabe, as coisas vindo à luz, coisas que estavam ocultas vindo à luz, exposições assim inimagináveis até poucos anos atrás. Tudo que está oculto, tudo que está escondido está vindo à tona. E um texto-chave para esse tempo é: aquele que se jogar sobre a pedra, sobre a rocha, vai ficar em pedaços. Ele está quebrantando a gente. Ele está quebrantando o povo dele para a gente ser curado. Nós estamos sendo curados. Ele faz a ferida e cura rapidinho. Ele nos chama ao arrependimento, a gente fica quebrantado, mas ele já nos perdoa, nos cura, nos restaura e nos envia rapidamente. Mas aquele sobre quem a rocha cair será reduzido a pó. Então ninguém escapa da rocha, e ninguém está escapando da rocha que é Jesus nesses dias. Se você e eu nos lançamos sobre ele, nos adiantamos em obediência, em arrependimento, ele vai quebrantar a gente, ele vai quebrar, ele vai mostrar o que está errado, ele vai mostrar o que está fora, o que está desalinhado, para nos curar, para nos abençoar. Agora, aqueles que fugirem dele, rejeitarem a pedra que Deus escolheu, a pedra fundamental, a pedra de esquina, ele vai cair sobre esses. E aí não é pedaço, é pó, não sobra nada. Então ninguém escapa da rocha. Nesse tempo, ninguém está escapando da rocha. Veja as trevas se contorcerem, continuarem se contorcerem nos próximos dias, em total desespero. Mas, ainda assim, em muito temor e tremor, nos arrependamos de qualquer coisa das trevas que possa haver em nós, possa haver na nossa alma. Amém? E é por isso que Rosh Hashanah, trombetas, inicia os chamados dias de temor, ou os dias de Teshuvah, que significa arrependimento, que são esses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então, segundo a tradição milenar em Israel, esses 10 dias decidem a nossa vida no ano seguinte todo, né? O ano que começa agora e termina em setembro do ano que vem, no 1º de Tishrei. Então, o que vai acontecer nesses 10 dias decidem se nós vamos viver ou morrer, sermos abençoados ou amaldiçoados, se nós vamos prosperar ou empobrecer, se nós vamos crescer ou diminuir. Isso é tudo determinado nesses 10 dias. É ensinado que as pessoas que se arrependem são escritas no livro da vida nesse tempo. Os ímpios são condenados à morte nesse tempo, e as pessoas que estão, né, no meio do caminho, estão em cima do muro, lembre-se que o muro pertence ao capeta, elas são chamadas ao Teshuvah, ao arrependimento nesse tempo. Veja esse tempo como uma última chamada, né, uma chamada ao despertamento, ao arrependimento,
de um processo que começou lá na Páscoa. Deus perdoa os pecados, Deus derramou seu sangue, Jesus derramou seu sangue, ele enche do Espírito Santo e ele espera que haja um aprendizado, que haja uma limpeza, uma purificação no meio do caminho, né, na história do povo de Israel, que está escrita para ensino nosso, né, como Paulo disse em 1 Coríntios 10, se não me engano. Tudo ali é uma sombra, tudo ali fala da nossa caminhada espiritual. E logo depois, tempos depois de Pentecoste, o povo se esqueceu de Deus e levantou o bezerro de ouro. As iniquidades falaram mais alto no coração deles. Por isso vem o chamado ao arrependimento, para que qualquer resquício de algo que ainda não tenha sido tratado pelo derramamento do sangue do Cordeiro e pela presença do Espírito Santo em nós, que habita em nós para nos purificar, para nos ensinar a palavra, a lei, os estatutos, os juízos de Deus. Lembra de Ezequiel 37? Deus, 36, Deus escrevendo a sua palavra no nosso coração, sua lei, no nosso entendimento, nos dando um espírito novo, um coração novo. Essa é a nova aliança, o Espírito Santo habitando em nós para escrever a lei de Deus no nosso coração, a palavra de Deus na nossa mente. Então, Deus espera que haja esse fruto de santidade, de vida reta, de obediência, de caráter de Cristo, de amor a Deus, amor ao próximo e a si mesmo. Tudo se resume nisso. Mas se não há uma chance, há um chamado ao arrependimento. A trombeta faz a gente despertar de qualquer sono espiritual que estejamos vivendo, para que a gente tenha 10 dias de conserto, de arrependimento, para que venha o Yom Kippur selando todos os destinos, né? Então é ensinado que no Yom Kippur, né, o livro, né, ele é selado, ele é fechado e está determinado o que vai acontecer no próximo ano, na vida de cada ser humano na face da Terra. Então, esse é um tempo, né, e muitos profetas têm testificado disso, né? Esses dias, né, que se iniciaram, na verdade, sexta-feira, no cair da tarde, né, dia 18 de setembro, ao cair da tarde, esses são dias de intensa atividade nas cortes celestiais. Okay? Há uma intensa atividade nas cortes, porque está sendo discutido o destino de cada ser humano vivo nessa geração, nesse tempo, e o livro está sendo selado, e o destino de cada ser humano está sendo decidido. Voltando para a trombeta, voltando para o shofar, na festa de trombetas, né, na festa do shofar, no Yom Teruah, é esperado que se toque os quatro toques, né, do shofar. O primeiro toque é o tequiá, que é um longo toque, né? Você tem o shevarim, que são 3 pequenos toques. Você tem o teruá, que são 9 pequenos toques. E você tem o tequiá gedolá, que é um toque bem longo. E ele é o mais longo de todos. Pois bem, cada um deles tem um significado. Um aponta para arrependimento, chamado ao arrependimento, um despertamento para o arrependimento. Você tem o chamado à adoração. Você tem um chamado para guerra, né, que é o teruá. E finalmente você tem o toque da coroação, então um longo toque que anuncia a coroação do nosso rei. Os profetas estão dizendo, profetas como Chuck Pierce, estão dizendo que essa virada de Rosh Hashanah, primeiro antes de eu entrar nisso, você precisa entender que Deus ainda se move no calendário profético, ok? Ele honra e respeita, entenda o coração dele, ele honra e respeita o calendário que nós decidimos, né? O calendário gregoriano, na verdade o Papa Gregório, né, decidiu,
e decidiu que seria contado o ano 1, né, a partir do nascimento do nosso Senhor Jesus. É uma grande honra ao nosso Deus, e Deus gosta também de manifestar a sua bênção, a sua graça, utilizando, honrando esse calendário que, né, as nações decidiram adotar já há muitos séculos. Mas isso não significa que Deus também não se mova, não escolha se mover no seu calendário, aquele calendário que ele instituiu. Por que, por exemplo, que esse ano novo civil, né, essa mudança do calendário, no caso 5.780 para 5.781 agora nesses dias? Por que essa mudança ocorre no 7º mês? Porque o primeiro mês Deus instituiu lá em Êxodo 12, vai ser Nisan, você conta o 7º mês, você tem Tishrei, ok? E aí nós temos sempre grandes mudanças, grandes intervenções do Senhor na história. Você consegue chegar na data exata de Rosh Hashanah. Só para você ter uma ideia, 2001, 11 de setembro, 2001 foi o Rosh Hashanah. O mundo mudou a partir daquele Rosh Hashanah. 7 anos depois, 2008, o início da crise financeira mundial foi um Rosh Hashanah. Lembre-se que nas crises o dinheiro não some, ele muda de mãos. Ali Deus começou a abalar o sistema financeiro das nações para abençoar o seu povo, ok? E agora nós tivemos esse Rosh Hashanah. Muitos profetas, antes de eu entrar aqui no Chuck Pierce, muitos profetas, eu ouvi, pelo menos o Johnny Enlow e o Jeremiah Johnson, dizerem que uma das coisas que Deus iria lidar nesse ano de 5.781 é com o sistema e a orientação jurídica das nações. Né? A gente tem visto como Deus está expondo algumas questões que estavam entranhadas no judiciário, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, mas eu acredito que no mundo todo, isso é o que eu tenho visto mais, né? E coincidência ou não, eu te digo que não é coincidência, Deus está anunciando há meses que ele ia lidar com o sistema judiciário. Sexta-feira, assim que começou o Rosh Hashanah, morreu uma ministra da Suprema Corte americana. Mais uma vez eu digo, o justo juiz é o nosso Deus e ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas essa ministra era a ministra mais liberal da corte, era a que mais defendia aborto, era a que mais defendia casamento homossexual, era a mais alinhada com essas agendas, okay, na Suprema Corte. Assim que começou o Rosh Hashanah, num Rosh Hashanah que Deus, num ano em que Deus tem anunciado aos profetas que ele ia lidar, entre muitas outras coisas, com o sistema judiciário mundial, você começa a Rosh Hashanah com esse grande juízo de Deus, infelizmente, sobre a vida de uma ímpia. Engraçado que eu li hoje no Facebook uma postagem de um outro profeta, na verdade num site que eu sigo, né? Eu nem sigo esse profeta, e nesse site, lá no Charisma Magazine, eu vi a postagem desse profeta falando que há dias atrás, na verdade 11 de setembro, Deus trouxe um peso de intercessão muito forte. Ele sentiu muito a glória de Deus quando Deus incomodou esse profeta para orar por essa ministra da Suprema Corte. Deus queria com isso que ela se arrependesse. Olha o coração do nosso Deus. O juízo estava vindo, ele sabia, a morte estava chegando, ainda assim ele queria que ela se arrependesse e se convertesse, morresse salva, mesmo com todo esse histórico, né, de ter sido usado, infelizmente, pelas trevas para avançar muitas agendas destrutivas nos Estados Unidos e no mundo. Né? Os Estados Unidos é uma nação que influencia o mundo todo. Deus queria que ela morresse salva. Ele levantou intercessores para pagar um preço de oração pela vida, pela alma dela, mesmo com esse juízo chegando. Então, Chuck Pierce, ele tem profetizado sobre 5.781. Essa vai ser uma era de um movimento recorde do Espírito Santo, com uma característica especial. O Espírito Santo vai se mover como nunca para quebrar maldições geracionais. Então vai ser uma época
uma era de libertação como nunca antes, tá? Se não existissem maldições, se não existissem resistências espirituais nas famílias, nas vidas, as pessoas estariam em outra situação, as pessoas estariam salvas, os filhos de Deus estariam prósperos, os filhos de Deus estariam santos, os filhos de Deus estariam fortes. A nossa vida seria totalmente diferente se não houvesse nenhuma maldição. Cristo se fez maldição por nós, mas elas precisam ser quebradas na nossa vida e geralmente isso é um processo. Pois nesse ano, Deus está acelerando absurdamente esse processo. E coisas que nos prendiam, que prendiam nossa família, talvez por gerações, talvez não, com certeza por gerações, serão quebradas nesse ano de 5.781. Amém? Que coisa tremenda, que tremendo. Será um ano marcado pela libertação, pelo livramento do Senhor. Uma era de maldições quebradas, uma era, escute aí, de liberdade total. O que te prendia não vai prender mais. O que prendia a sua família não vai prender mais. O que prendia as gerações da sua família não vai prender mais. Os bloqueios serão removidos, as amarras serão cortadas, as prisões serão abertas. As cortes celestiais vão explodir a teu favor. As cortes celestiais vão começar a liberar, Deus vai começar a liberar das suas cortes decretos de libertação, decretos de bênção, decretos de avanço, decretos de promoção. Eu estou tendo algumas experiências com Deus, estou vendo nas cortes, né, sentindo no meu espírito, nos meus momentos de oração. Essa semana já começou, tá? Na verdade, de uma semana para cá, eu paro para orar e Deus começa a falar de promessas que Ele vai cumprir nesse ano. Ele lembra, filho, que eu te falei anos atrás e tal, então vai se cumprir. Sabe, sem eu nem estar pedindo nada, sabe? Tá vindo. Por quê? Porque a corte está em sessão a seu favor, em favor de todo filho de Deus, toda filha de Deus, que pagou um alto preço nos últimos anos, que foi roubado, que foi atacado, que foi injustiçado pelas trevas. Estou nem falando de gente, pessoas a gente perdoa, pessoas são, né? A nossa guerra não é contra carne e sangue. Nós falhamos também com pessoas e pedimos perdão. Nossa guerra não é contra carne e sangue, absolutamente. Nossa guerra é contra o nosso real inimigo, que é o diabo e seus demônios. Então, aqueles que foram atacados, roubados, se preparem. Esse é um tempo de restituição como nunca antes. Esse é um tempo de vitória sobre o inimigo como nunca antes. E aí um texto-chave, né? Mais uma vez eu digo e declaro, as cortes celestiais vão explodir a teu favor, com decretos de vitória, decretos de bênção, decretos de promoção. Eu estou vendo muito isso. Eu estou vendo sozinho, sem ninguém falar nada. Eu estou indo orar e só vejo promoção, 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 promoção. Receba isso para a sua vida, para a sua casa e ainda assim, aproveite os 10 dias de temor para poder se arrepender, confessar o que precisa ser confessado, consertar o que precisa ser consertado com quem quer que seja. Você precisa pedir perdão, peça. Você precisa liberar perdão, libere. Se você precisa negociar dívidas, negocie, né? Mesmo que você não pague tudo, mas pelo menos negocie. Pelo menos diga, ó, vou pagar tanto por mês. Eu sei que a gente está vindo de um tempo difícil financeiramente, mas vá lá, vá prestar contas, vá acertar, vá conversar. Quem sabe você não se surpreenda, até mesmo com dívidas apagadas pelo Senhor. Vá nas dívidas emocionais, relacionais, vá pagar essa dívida, vá pedir perdão, vá liberar perdão, né? Mesmo quando alguém te feriu, vá lá pedir perdão por você ter ficado com raiva, por você ter fechado o coração para aquela pessoa. Não poderia. Então não vá também numa posição de superioridade, dizer eu te perdoo. Não, peça perdão por você ter ficado irado,
por você ter se afastado, né? Seja o elo mais forte aí nesse relacionamento. E o elo mais forte é sempre o que pede perdão. O elo mais forte é sempre o que libera perdão de coração. Amém? Um texto-chave para esse Rosh Hashanah e daqui adiante está ali em Malaquias 4, o capítulo todo, né? Lembre-se que é um ano de Deus quebrar maldições, não é isso? Pois é, esse capítulo vai terminar assim. Mas olha como ele começa. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade, né, impiedade, serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo, meu Deus. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia. Sabe quem é o sol da justiça? Ele mesmo. O nosso amado, o nosso forte, o nosso tremendo, o nosso lindão, Yeshua, Jesus, o nosso leão de Judá, o nosso Salvador. E cura trará nas suas asas. Você sabe o que são as asas aqui? É o tzitzit. São as abas do... Aqui, ó, é isso aqui, tá? Isso aqui é o tzitzit. Isso aqui é a aba do talit, tá? É isso aqui. Jesus, como um bom judeu, andava com talit, né, por baixo da túnica, ou por cima da túnica, e o tzitzit ficava pendurado, né? E por causa desse texto aqui, foi que, por exemplo, que a mulher do fluxo de sangue correu e tocou nas abas das vestes, tocou no tzitzit, porque o texto diz que o Messias ia trazer cura no seu tzitzit, ia trazer cura nas suas asas. Asas, para o judeu, é o tzitzit, é o talit, tá? E ela, sabendo disso, foi lá, correu e fluiu a virtude do Senhor Jesus, porque Ele é o Messias. Então Jesus, o sol da justiça, está nascendo. A justiça do Senhor está nascendo, está trazendo cura. Ele está trazendo cura para o seu povo. Amém? Cura de toda frustração, cura de toda maldição, cura de toda dor, cura de todo roubo. Cura. Está trazendo cura nos relacionamentos, cura na alma, no espírito. E aí o fruto vai ser: saireis e saltareis como bezerro na estrebaria. Olha que tremendo. Já viu um bezerrinho pulando, né? Ele pula e é pura alegria. E vai ser um ano de muita alegria para nós, para você, para os filhos e filhas de Deus. Um ano de muita alegria, de vitórias tremendas e definitivas contra as trevas. Amém? Não haverá, o que te resistia não vai te resistir mais. O que nos resistia não vai nos resistir mais. Aleluia. Glória a Deus. Eis e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. É claro que o nosso inimigo, Efésios 6, não é de carne e sangue, não são pessoas. E é interessante que em Romanos 16 a palavra diz que o Deus de paz, né, olha que interessante, o Deus de paz, paz nos relacionamentos, paz com as pessoas, a seu tempo esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. A seu tempo. Você quer saber que tempo é esse? É agora. Chegou o tempo de Deus esmagar Satanás pelo poder dele sobre os nossos pés. Amém? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então Deus quer também observância à sua palavra. Deus quer obediência. Ainda assim, né, com tudo isso que ele está anunciando, juízo sobre os ímpios, juízo sobre as trevas, para nós justiça, cura, alegria, ok? Deus ainda está dizendo, lembre-se da lei, lembre-se da palavra, cumpra a palavra, viva a palavra, tema o Senhor. E eis que vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso mesmo. Deus vai arrancar a maldição da terra, reconciliando pais e filhos, filhos e pais, biológicos, espirituais, na verdade, toda a autoridade. O que a gente está vendo aí, essas manifestações, na verdade, essas quebradeiras, está vendo principalmente nos Estados Unidos? Uma geração órfã, tá? A maioria, grande maioria, nasceu sem o pai biológico, né? Foi criado por mães solteiras, e é uma geração órfã, órfã de paternidade, órfã de pai. E a paternidade é que dá identidade, de identidade dá propósito, de propósito dá destino. Sem paternidade não há destino. Há um senso de despropósito muito grande. As pessoas não sabem quem são. Há um vácuo de identidade. E Deus está trazendo cura para essa orfandade. Amém? Nós, como igreja, precisamos abraçar essas pessoas. Precisamos orar por elas. Se você procura na internet, você vai ver no meio das manifestações de Black Lives Matter e Antifa e tudo mais, você vai ver crentes cheios do Espírito Santo abraçando. Que imagens tremendas. Abraçando, orando, sabe? E você vê jovenzinhos que até poucos minutos antes estavam com o rosto coberto, quebrando tudo, né? Colocando fogo em lojas, chorando como crianças, porque esse é o real problema deles, é a orfandade. Não tiveram pai, não tiveram amor de pai. Agora, a boa notícia é que a Igreja de Cristo pode, se eles não tiveram um pai, se eles não têm pai, a igreja, nós podemos ser pais para essa geração. Nós podemos manifestar a paternidade de Deus para essa geração. E isso vai trazer cura da maldição. Isso vai tirar maldição da terra. Isso vai trazer cura para a terra. Isso vai trazer cura para cidades, para regiões, para nações, para que Deus possa derramar o seu Espírito, para que Deus possa derramar avivamento. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus, Ele quer curar a orfandade. Vamos orar, Pai. Não acabou ainda não, mas eu sinto de orar, Pai. Cura a orfandade, meu Deus, dessa geração, Pai. Cura a orfandade no nosso coração. A orfandade, meu Deus, que nos faz resistir a toda autoridade, que nos faz, meu Deus, olhar autoridades com desconfiança. Meu Deus, cura essas feridas de orfandade. Se alguém aqui, meu Deus, que não teve pai, ou que veio de uma paternidade disfuncional, um pai abusivo ou um pai ausente, meu Deus, essa pessoa ela tem dificuldade de olhar para o Senhor como um pai amoroso, presente. Meu Deus, uma geração órfã, ela não aguenta ser nem corrigida, e o Senhor diz que não há filho que não fica sem correção. Uma geração órfã, quando é corrigida pelo Senhor, ela se sente rejeitada, ela se sente abandonada, porque não está acostumada com isso. Não está acostumada com um pai amoroso que corrige e logo depois abraça e dá destino e dá futuro, e diz e olha nos olhos e diz: eu te corrigi porque eu te amo, filho. Eu te corrigi porque você não é assim. Você é assado, assado, você é um príncipe, um rei, uma rainha, uma princesa. Meu Deus, olha nos nossos olhos nessa geração, usa-nos como pais. Cura a orfandade de nós, mas também nos use como pais e mães para uma geração órfã, Pai. A gente olhar nos olhos e mesmo quando corrigir, nós o façamos para liberar identidade, para liberar propósito e destino, meu Deus. Cura as feridas de orfandade, Pai, dessa geração. Em nome de Jesus, usa a tua igreja para prover paternidade, meu Deus, para essa geração. Em nome de Jesus. E cura a maldição da terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é algo que Deus está fazendo nesse tempo. Ele sempre fez, sempre fez. Mas esse ano vai se acelerar como nunca.
Você tem que entender que Deus sempre faz essas coisas. Ah, ele sempre curou. Ah, ele sempre curou a orfandade. Ele sempre trouxe justiça. Ele sempre trouxe libertação. É verdade. Só que ele vai fazendo isso com alguns pioneiros, ele vai fazendo isso com um remanescente fiel, ele vai fazendo isso aqui, ali, acolá. Chega uma hora em que Deus orquestra um movimento mundial e esses anos, essas viradas de anos no calendário profético de Deus, eles marcam esses movimentos mundiais em que Deus vai fazer isso em todo lugar. Essas coisas que ele fazia ali, pontualmente, aqui, ali. A gente não fala que a gente vai ver mortos ressuscitando em tudo que é lugar? Pois é, já tem gente ressuscitando mortos há muito tempo. Só que você ouve ali, você ouve lá, acolá. Quando chega a hora de Deus orquestrar isso a nível global, começa a acontecer em todo lugar. Em todo lugar. Não dá nem mais para saber, não dá nem mais para manter, né, uma lista de tudo que está acontecendo e onde está acontecendo, porque começa a acontecer em todo lugar. Então essa é a diferença. Então quando a gente entra num ano como esse, em que Deus vai acabar com as maldições, isso vai acontecer num nível global, isso vai acontecer em todo lugar. Em todo lugar que tiver alguém clamando por Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos, vai ter maldição quebrada. Você consegue entender? Foi algo que Deus orquestrou para esse tempo, para essa geração e para esse ano. E quando a gente entende isso, a gente se adianta, né? E quem se adianta governa. Então, se adiante, já ore assim, já se posicione assim, comece a orar assim pelas pessoas. E você vai ver o céu todo se movendo nessa direção e a seu favor. Amém? O hebraico, para nós seguirmos agora para a última parte dessa aula, dessa ministração, o hebraico é uma língua visual e numérica, né? Você tem o significado da letra, você tem o som da letra. O hebraico não usa números, ele usa um sistema, né, de letras. Então, cada letra no hebraico ele tem tem um correspondente numérico. E você também tem um pictograma, né, um desenho para cada letra do alfabeto hebraico. Só para você ver como isso é sério, né? E, na verdade, rabinos e os judeus já fazem isso há milhares de anos, né? A gente está aprendendo essas coisas agora, resgatando nossas raízes hebraicas. Deus anuncia, né, grandes moveres dele já nos números, okay, daquele ano. No calendário profético, nós estamos no ano agora já entramos, né, em 5.781, mas quando nós viramos da década de 70 para a década de 80, né, que foi em setembro do ano passado, nós saímos da década de 70, que é a letra Ain, que é um olho no hebraico. O pictograma é um olho. Foi uma década em que Deus abriu a visão do seu povo, abriu a visão da igreja, como nunca antes. E nós entramos na década de 80, e 80 é a letra P, e P é uma boca. Isso significa que Deus abriu a visão nos últimos 10 anos, e agora ele ia começar, e vai começar, e já começou, a usar a boca da igreja, a abrir a boca da igreja como nunca antes, para anunciar a palavra criativa do Senhor, o Evangelho, a palavra que Deus criou todas. Entenda que Deus criou todas as coisas com a palavra dele. Ele disse e se fez. É esse nível de palavra criativa que Deus está colocando na boca da sua igreja, para a gente abrir a boca e liberar a palavra, os decretos, a palavra criativa dele, os juízos contra o inimigo dele, contra Satanás. E é claro, também a palavra evangelística de salvação do Senhor. Agora, olha que coisa, né? Liberar também o sopro do Espírito através da nossa boca. Agora, olha que coisa. A gente virou a década, Deus começou a anunciar profeticamente isso. Veio corona, veio máscaras, veio alguns políticos tentando calar a nossa voz, inclusive nas redes sociais. Você vê até hoje na Califórnia, o governador da Califórnia está mantendo as igrejas totalmente fechadas, está proibidos
de abrir as igrejas, né? Tudo já abriu menos as igrejas, uma perseguição clara. Você tem lá o Sean Feucht, né? O ministro de louvor da Bethel, está reunindo milhares e milhares de pessoas nos parques, nas ruas, para adorar e está havendo milagres extraordinários, salvação, gente sendo cheia do Espírito Santo. Está uma coisa linda de ver em meio a essa perseguição, em meio à tentativa das trevas de fechar a boca, calar a boca da igreja. E num tempo também que a palavra de Deus está liberando o sopro do Espírito, vem uma doença que rouba exatamente o sopro, a respiração. Você está vendo como as trevas sabiam disso e correram para tentar impedir o que Deus estava fazendo? Pois agora chegou o tempo deles serem exterminados, das trevas serem exterminadas pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. E como é que a gente sabe disso? Porque está no 5.781. Se 80 é a boca, 1 é o Aleph. E Aleph é um boi selvagem no hebraico. Olha o que está escrito ali no Salmo 92, eu vou ler do 9 ao 14. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Imagina um búfalo, imagina um boi enorme. O Senhor vai exaltar o nosso poder, a nossa força. Você vai receber uma força como nunca. Você não precisa de férias, você precisa de força. Amém? Deus vai exaltar a sua força como do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão meu desejo sobre os meus inimigos. E aí, qual é o seu desejo contra o seu inimigo? Contra Satanás, que tem enchido a tua paciência e da sua família e por gerações. Pois é, seus olhos vão ver nesse ano. Não é só orar, não é só esperar que aconteça. Seus olhos, nossos olhos vão ver o nosso desejo sobre os nossos inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. E o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Acabou o tempo de injustiça. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Shana Tová Metuká, né? Um ano doce e feliz, uma feliz festa de trombetas. E não se esqueça, entre em arrependimento, entre num tempo de comunhão profunda com o Senhor, para sempre, mas especialmente nesses próximos 10 dias. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom.